Olá, boa noite, graça e paz, família Canaã e a todos os que estão nos seguindo nas redes sociais. Que a paz e a graça do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Vamos nesse instante, nesses momentos, nós vamos dar mais uma olhadinha sobre o tema Jesus é a nossa Páscoa e nós vamos estar lendo alguns textos aqui para reforçar essa ideia que Jesus é a nossa Páscoa. Páscoa não é chocolate, não é bacalhau, Páscoa não é coelho, Jesus é a nossa Páscoa. Nós vimos na mensagem de domingo que nós lemos lá no livro de Êxodo que a Páscoa foi instituída quando Deus manda a última praga, a morte dos primogênitos. O povo de Deus, o povo de israelita estava cativo no Egito e Deus vai libertar o povo, o faraó trava e ele manda a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. E Deus dá uma direção para o povo dele, que era para pegar um cordeiro, um cabrito ou um cabrito, sacrificar, pegar o sangue desse animal, passar nas vergas das portas e pegar, assar esse animal, comer esse animal com ervas amargas e comer já pronto para deixar o Egito, imediatamente deixar o Egito. Assim que Faraó liberasse a saída do povo, eles tinham que estar prontos para sair. Mas a Páscoa começou lá no livro de Êxodo, começou lá na 10ª praga, a morte dos primogênitos. A Páscoa começou, o povo de Israel começou a celebrar a Páscoa nesse episódio da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Depois, no deserto, o povo vai celebrando a Páscoa, mas conforme eu disse no domingo passado, o sacrifício desse animal jogava luz para o cordeiro, sem mácula, sem defeito. O animal teria que ser sem defeito, sem mácula, sem mancha. Jesus seria o cordeiro pascual, sem mácula, sem defeito, e seria sacrificado à cruz por todos nós. Eu leio aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde querem que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então Jesus, ele celebrou a Páscoa com os discípulos. O mesmo ritual, sacrifício do animal, e eles tinham que comer este animal. Agora não precisava mais espargir o sangue na verga das portas. Não era essa a situação. Lá no Egito teria que fazer, porque quando o anjo da morte viesse, verificava aquela casa tinha o sangue do cordeiro espargido ali, o anjo da morte não penetrava naquela casa, não matava as pessoas daquela casa. Mas com Jesus, na época de Jesus com os seus discípulos, celebraram a Páscoa, menos esse lance de passar o sangue do animal na verga das portas. Então, Jesus celebrou a Páscoa. Em Marcos também 14 tem uma referência legal, que eu quero ler também, Marcos 14, verso 14. É fácil de gravar. Marcos 14, verso 14. Diz assim: e onde quer que entrar, dizei ao Senhor... e no primeiro, eu leio o verso 12 também. E no primeiro dia da festa do pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse: ide à cidade, a um homem que leva um cântaro de água, vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então Jesus comeu a Páscoa. Esse é mais um texto que reforça o que Mateus diz. Jesus comeu a Páscoa com os seus discípulos. A Páscoa era uma celebração dos judeus e jogava luz, conforme eu disse, no cordeiro
que seria morto. Após a celebração da Páscoa, Jesus disse para a igreja que celebrassem a ceia do Senhor. A ceia era um memorial que lembrava o sacrifício de Jesus na cruz. A Páscoa era o sacrifício de um animal. Agora não precisa mais de sacrificar animais, porque tudo jogava luz para a morte do Cordeiro, que era Jesus. Quando Jesus morre, é sacrificado na cruz do Calvário, cessou o sacrifício de animais. Não há mais sacrifício de animais. Agora não é necessário mais sacrifício de animais, porque Jesus pagou com o seu sangue. Os animais precisavam ser sacrificados anualmente, sacrifício de animais, matança de animais, mas agora Jesus, o sacrifício dele, uma vez por todas, valeu por toda a humanidade para o perdão dos nossos pecados. Eu leio lá no Evangelho de João, eu leio no capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João já estava mostrando aos seus discípulos, João tinha alguns discípulos, estava mostrando que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que pode perdoar os nossos pecados, o único que pode perdoar os nossos pecados. Não é Paulo, não é Maria, não é José, não é Antônio, não é Francisco, ninguém, não é Pedro, não, só Jesus que pode perdoar os nossos pecados. O apóstolo Paulo, em sua carta aos 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 7, ele diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Escutem só essa parte agora. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Após o sacrifício de Jesus, não é necessário mais nenhum sacrifício, porque o sacrifício de Jesus atendeu à necessidade de Deus, que é santo. Havia barreiras entre Deus e o homem. Precisava de um mediador, um intercessor. Precisava que fosse sacrificado um cordeiro, mas sem pecado. Esse sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. Foi o único que atendeu à necessidade divina, porque Deus é santo. Era necessário que um cordeiro fosse sacrificado. Jesus é esse cordeiro que foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. Então, essa que é a grande verdade, esses ensinamentos que temos encontrado na sociedade, ensinamentos que não têm nenhuma base bíblica, que foram acrescentados por homens, foram acrescentados. Então, esses ensinamentos nós temos que prestar muita atenção, porque tudo que está fora da Bíblia, da palavra de Deus, é invenção humana, é criação humana. Nós precisamos ter como uma luz, uma orientação para nós vamos buscar na palavra de Deus. Como o salmista disse, lâmpada para os meus pés, no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia, ela é essa luz, ela é como uma bússola, ela nos conduz, ela nos dirige, ela aponta para Deus, ela aponta para Jesus como Salvador, ela aponta para nós como pecadores. Todos somos pecadores, todos precisamos do perdão de Jesus. Não há nenhum bom, não há ninguém que seja justo, mas todos nós precisamos de Jesus, de um Salvador. E Jesus, ele atende perfeitamente à necessidade divina, ao que Deus precisa para nos perdoar. Jesus é o nosso mediador. Em João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho. Prestem atenção, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é em Jesus. O nosso foco tem que ser Jesus. Nosso foco nessa época da celebração da Páscoa, não volto a repetir, não pode ser o coelho, o chocolate,
o bacalhau, a mesa farta. Tomara que todos tenhamos. Não é pecado comer chocolate, não. Mas o nosso foco não pode ser essas coisas temporais. Nosso foco é a pessoa de Jesus. Nosso olhar está voltado para Jesus. É um momento de reflexão, de pensarmos que Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário para a nossa salvação. É um momento de pensarmos que nós somos pecadores, somos pessoas, somos criaturas de Deus, dependemos do Criador. Deus é o nosso Criador, nós dependemos de Deus. Nós somos como uma criança que precisa do cuidado dos pais. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Agora, vale a pena também a gente imaginar que Jesus, se ele ficasse no túmulo morto, se ele ficasse lá no túmulo morto, Jesus não poderia fazer nada por nós. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, Jesus ressuscitou. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada com outra Maria. Chegaram lá, a pedra estava removida, havia um anjo que tinha removido a pedra, estava lá. E quando elas chegaram lá procurando, e o anjo disse: olha, Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa vitória, nós acreditarmos que Jesus é o único que pode nos salvar, é o único que venceu a morte, que pode nos dar garantia de salvação em Jesus. Fora de Jesus não há salvação, em nenhum outro. Em livro de Atos, capítulo 4, verso 12, diz assim: em nenhum outro, Pedro que escreveu, um dos discípulos de Jesus, Pedro escreve, ele fala. O livro de Atos foi escrito por Lucas, mas está registrado o que Pedro fala. Ele diz assim: nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva, só Ele que pode nos salvar. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, que Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você compreenda essas verdades, coloque em prática essas verdades, e a nossa confiança, a nossa esperança está em Jesus. Deus abençoe. Amém e amém.